Bom, boa noite. Eu sou a Brenda Taqueta. Eu sou do grupo que trabalha com tecnologias, né, nas novas fronteiras digitais para a área de meio ambiente. Eu faço parte de um coletivo junto com a Elielson e a Selma. A gente está recebendo hoje a Marcela Vecchioni, que é pesquisadora do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos do UFPA. Eu quero dar boa noite a vocês primeiro. Eu quero agradecer ao Instituto Lula pela possibilidade da gente ter essa interlocução, da gente fazer esse debate a partir do primeiro boletim que a gente produziu, né, junto com pela nossa pesquisa, junto a esse grupo. E aí vou começar a apresentar o tema do nosso trabalho. A nossa apresentação Eglit, pode colocar, por favor, para a gente? Que aí eu já faço a apresentação geral o tema do nosso boletim é a Amazônia entre a Terra e as techs nas novas fronteiras digitais. Nós somos um coletivo de 3 pessoas. Como eu me apresentei, né, eu sou doutora em desenvolvimento socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Eu faço parte desse coletivo com o Elielson Pereira da Silva, que está aqui. Ele é administrador e doutor em ciências e desenvolvimento socioambiental e atualmente desenvolve estágio pós-doutoral em antropologia, cartografia social e política da Amazônia. A gente também divide esse coletivo com a Selma Solange Monteiro Santos. Ela é engenheira ambiental e doutora em desenvolvimento socioambiental. Ela não pode estar aqui essa noite com a gente, mas ela é muito presente em todas as discussões que a gente vai fazer. Então, ela está bem representada por nós dois. E aí eu quero apresentar e dar as boas-vindas a Marcela Vecchioni, que é uma professora muito querida, né? Antes de apresentar o currículo dela, eu acho que é importante a gente né, valorizar a importância que os professores têm na trajetória, né, na nossa trajetória como pesquisadores também. E a Marcela é doutora em Ciência Política e Relações Internacionais pela McMaster University. Suas principais áreas de pesquisa são a questão indígena nas relações internacionais, colonialismo e pós-colonialismo. Ela também trabalha com questões sobre Panamazônia e suas fronteiras, teoria do desenvolvimento, meio ambiente e questão da terra na América Latina. Tem experiência no monitoramento e análise de questões socioambientais contemporâneas, envolvendo especificamente dinâmicas do uso da terra, políticas florestais, mudanças climáticas e direitos de populações tradicionais. Ela também direitos de populações tradicionais, povos indígenas e camponeses e atuação dos povos indígenas na conformação das políticas ambientais em âmbito internacional. Então, eu quero dar as boas-vindas a vocês, se vocês puderem dar um alô né, para o público do Instituto Lula que está aqui nos acompanhando. E aí eu aproveito e agradeço mais uma vez também ao nosso coordenador, Marcelo Manzano, que coordena a pesquisa sobre as fronteiras digitais. Então, eu acho que nós estamos bem representados aqui essa noite. Quer dar uma palavra, Elielson? E a Marcela? A gente pode. Só dar uma boa noite aí para todos e para todas, né? E saudar aqui a nossa convidada, a professora Marcela Vecchioni, né? É uma pessoa muito querida e estamos muito contentes com a sua presença aqui para conversar conosco sobre assuntos tão relevantes diante do contexto em que nós vivemos. Então, Marcela, muito obrigado pela tua presença. Espero que realmente a conversa seja muito proveitosa. Obrigado também, Brenda. Marcela, quer dar um olá para todo mundo antes da gente começar a falar do boletim? Sim. Boa noite, Brenda. Boa noite, Lielson, a todas, todos e todes que estão nos assistindo. Queria agradecer muito pelo convite, né, do Instituto Lula, na pessoa de vocês dois, né, e da coordenação da pesquisa, que é uma pesquisa muito relevante para a gente entender as disputas que estão em curso na região amazônica, mas eu também acho que é um tema muito importante para a gente entender as disputas que estão pelo mundo, na verdade, para a gente fazer a leitura das disputas e dos conflitos que estão pelo mundo. Então vamos lá seguir o debate, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Eu vou fazer um breve. O nosso boletim está disponível no site do Instituto Lula.
Então, ele vai poder ser acessado na íntegra, ele tem cerca de 10, 11 páginas, ele é um boletim relativamente curto, foi dividido em sessões para facilitar essa leitura. Então, para a gente não fazer uma discussão exaustiva do que já vai estar disponível, a gente vai focar na nossa possibilidade de discutir os desdobramentos dele. Então, assim, mas de modo geral, a gente parte da ideia de que estar no mapa é um fator preponderante para o acesso à terra, aos recursos naturais e a direitos sociais. E aí os territórios e as formas de constituí-los, assim como de apropriação deles, continuam a ter, dessa forma, centralidade nas disputas estabelecidas tanto no agrário quanto no campo ambiental no Brasil. E, por sua vez, as questões tecnológicas trazem novas camadas de tensões e possibilidades às formas de definir os chamados usos da terra e as disputas no campo das políticas ambientais brasileiras. Então, a gente faz essa articulação, né, que vai da terra às techs. É um pouco isso para a gente pensar como é que as tecnologias digitais elas podem se encontrar e aí ajudando a reduzir, né, ou aprofundar as desigualdades brasileiras. É um pouco a pegada que a gente tentou dar para o boletim. O roteiro, eu vou apresentar um breve roteiro só para mostrar como foi que a gente cadeou a ideia. O primeiro tópico, a gente tentou situar o debate diante do cenário nacional de ataques a conquistas democráticas, como a própria Constituição de 88, os ataques também a organizações públicas e a direitos de povos indígenas e tradicionais, entre outros, né? Então, a gente considerou que não tem como falar de projetar uma análise sobre o presente e as possibilidades de futuro sem considerar o que está acontecendo aqui, né? Os ataques a populações tradicionais, ataque a povos indígenas, a gente vê todos os dias isso nos noticiários, e a gente considerou que não tinha como produzir uma análise sem considerar o contexto atual, né? O segundo tópico, a gente buscou contextualizar esses novos processos de digitalização no setor agropecuário, pensando em como o crescimento das chamadas agtechs, as agrotecnologias, né? Muitas delas são produzidas pelas chamadas startups, como é que elas se relacionam com a crescente financiarização da terra. E esse movimento termina por estimular a abertura de fronteiras e áreas até então não assediadas pelo mercado de terras. Então, a gente tentou fazer uma discussão, mesmo que de maneira mais rápida, né, de como esse processo das agrotecnologias se encontra com o próprio aumento do desmatamento, seja pela entrada dos fundos de investimento na jogada, né? Então, a gente faz um pouco desse panorama, né? E aí, por último, a gente tenta apresentar um debate sobre as implicações da digitalização sobre alguns procedimentos de regularização fundiária. Eu vou passar um pouquinho rápido, porque, enfim, eu acho que a gente vai ter que privilegiar o debate de fato. Mas o que a gente tem é um cenário de aumento de desmatamento considerável em relação aos anos anteriores, né? Em relação, desde 2008, a gente não tinha desde 2006, 2008, a gente não tinha a alta de desmatamento que a gente teve nos últimos anos. E junto com esse processo de avanço sobre a floresta, a gente tem um significativo avanço sobre direitos e sobre territórios tradicionais e florestas públicas. Então, com isso vem o quê? Vem casos de invasões possessórias, né? Então, a CPT, por exemplo, em 2020, a CPT não, a PIB, ela aponta que em 2020 foram 263 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio. E foram ataques a 201 terras indígenas e 145 povos em 19 estados brasileiros. E a Comissão Pastoral da Terra, por sua vez, aponta que em 2021 foram 418 territórios que sofreram violência contra ocupação e posse, sendo 28% deles territórios indígenas, 23% quilombolas, 14% de poceiros, 13% de sem terra. E esse é um dado de 2021 parcial, porque ele parou em agosto. Então, assim, a gente teve, junto com o aumento do desmatamento, a gente tem um avanço brutal contra direitos e contra territórios, né, tradicionais, contra territórios coletivos, enfim. Então, é esse um pouco do cenário que a gente tem.
E aí a gente tem todos os dias notícias, né? Essa foi alguma das manchetes que a gente destacou. Por exemplo, servidores da FUNAI são impedidos de proteger terras indígenas não demarcadas. Com Bolsonaro, fazendas foram certificadas de maneira irregular em terras indígenas na Amazônia. Passando a boiada, licenciamento de transmissão, de linha de transmissão avança sem ouvir quilombolas no Pará. Governo inclui mineração em terras indígenas em prioridade na Câmara. Tudo isso são manchetes que a gente foi coletando dos jornais e que a gente, todos os dias, a gente acorda ou dorme com elas enfim, trazendo questões e relatos do que está acontecendo no país. E aí, passando um pouco, acho que a gente vai fazer a discussão sobre as agrotecnologias, mas eu acho que o que a gente pode fazer de aprofundar mesmo, para aproveitar a expertise da Marcela, é falar como as tecnologias digitais elas avançam com uma promessa, né, de facilitar processos de regularização, de celeridade, os passivos que o país tem, né, que são desde o período colonial, talvez a gente traga esse passivo, né, desde antes, o avanço sobre territórios coletivos e territórios tradicionais, mas a gente tem um passivo de regularização aí, e aí as tecnologias digitais vêm com uma promessa de celeridade. E aí o governo vem também falando de uma expectativa de integrar digitalmente várias plataformas associadas a esses processos de regularização. Então, seja o sistema do cadastro ambiental rural, seja o cadastro nacional de imóveis rurais, o sistema nacional de cadastro rural. E aí a gente vai pensar um pouco nisso para discutir, por exemplo, o que está em jogo, né, por meio dos sistemas digitais. Esse foi um mapa que foi produzido pela nossa colega, a Selma, e aí é isso, por meio dos sistemas digitais é possível cadastrar propriedades privadas, por exemplo, e a gente está discutindo, no boletim a gente discute principalmente o cadastro ambiental rural digital, que não é necessariamente uma ferramenta de regularização fundiária, ela é voltada para regularização ambiental, mas ela acaba sendo capturada para esse fim, né? Ela acaba se metamorfoseando para esse fim. Então, a gente traz um pouco o mapa para mostrar, por exemplo, o que está em jogo. Então, por meio dos sistemas digitais, é possível cadastrar propriedades privadas em 2.197.000 quilômetros quadrados, ou 43,9% da região amazônica, 25,8% do território brasileiro, 22% do território de unidade de conservação e 21% das terras indígenas do país. A gente traz um pouco esse mapa para já começar a propor uma discussão a partir disso. E aí, a primeira questão que a gente pode trazer para o debate é pensando, eu queria ouvir de vocês, como vocês avaliam a centralidade da terra nessa discussão do ambiental, né, que a gente está trazendo. E aí, se a gente puder contextualizar, né, o cenário de elevação do preço de commodities, o que a gente tem como pressão para esse aumento, né, do avanço sobre as terras, elevação do preço de commodities e avanço da mineração sobre terras indígenas e territórios tradicionais, entre outras questões. Se a gente puder começar discutindo um pouquinho isso, eu acho que a gente já ganha um corpo para chegar nas tecnologias de uma forma mais aprofundada. E aí, eu posso passar a palavra para a Marcela ou para o Elielson primeiro? Como vocês preferem que a gente se organize? Então, vamos privilegiar a nossa convidada, depois eu posso acrescentar. E aí o Elielson fica como debatedor, né? Tá ótimo. Então, vamos lá, são muitas coisas, né? Mas vamos tentar pontuar aqui algumas delas, e bem na relação que a Brenda já estava trazendo, né, para a gente discutir. Então, acho que tem uma coisa de partida para a gente pensar que é bastante importante para também pensarmos quais são os formatos e no que implicam essas digitalizações, né, que estão ocorrendo, que é essa conexão que você chamou a atenção, Brenda, e que está no boletim de vocês, entre o agrário e o ambiental, que na verdade o ambiental sempre teve no agrário, né? Sempre teve no agrário. Faz parte do agrário, o ambiental, né? Principalmente se a gente fala desse agrário na perspectiva de povos e comunidades tradicionais, na perspectiva de povos indígenas, né?
perspectiva de camponeses, né? Esse ambiental sempre fez parte desse agrário. Na verdade, o ambiental também sempre fez parte do agrário para os médios e grandes proprietários de terra, né? Para a dinâmica do latifúndio. Claro que de uma maneira muito distinta, né? Outra racionalidade do que aquela empregada por povos e comunidades tradicionais para lidar com essa conexão entre o agrário e o ambiental. O problema é que, se a gente for entrar já na questão da digitalização, é como essa conexão do agrário com o ambiental, ela começa a ser colocada em plataformas de registro, né, pelos médios e principalmente pelos grandes proprietários de terras, né? E cabe dizer numa associação, né, muito intrínseca com os próprios mecanismos de monitoramento e formulação de políticas públicas ambientais e de ordenamento territorial e ambiental, e também com aqueles, ou seja, não só na lógica de quem exporta, de quem organiza os tributos relacionados a isso, né, e tal, mas também na lógica de quem compra, né? O que eu quero dizer com isso? A maneira como as plataformas foram criadas para ilustrar essa conexão do ambiental com o agrário foi de acordo com o uso da terra e com a mudança do uso da terra, né, na lógica de administração, de governo dessa terra, que é a lógica das grandes propriedades, que a gente sabe, né, se a gente olha para a história do Brasil, é uma lógica de muita concentração fundiária, de muita desigualdade relacionada, né, de muita reprodução de desigualdade relacionada a essa concentração fundiária e, via de regra, tendo como consequência uma violência proprietária também muito pesada, né, conectada a essa lógica. É daí que surge o cadastro ambiental rural, né, que atualmente, né, é a principal ferramenta de monitoramento ambiental no país, né, e que, de fato, foi a ferramenta que inaugurou tanto a conexão desses aspectos agrários com os ambientais, muito na relação entre a mudança do uso da terra e na conexão dessa mudança do uso da terra com a constituição dos limites da legalidade e da ilegalidade, né, da produção e da exploração dessa terra. Eu acho que isso é uma outra coisa bastante importante de ser ressaltada aqui, né, porque toda a ideia do cadastro ambiental rural era registrar, né, mas, ao mesmo tempo, demarcar limites da legalidade da transformação do uso dessa terra. E, ao demarcar a legalidade da transformação do uso dessa terra, um monte de coisa veio junto aí, né, dessa trajetória histórica. Por exemplo, veio nessa história todo o esquema de concentração fundiária que já existia, que não foi resolvido com o cadastro ambiental rural e não será resolvido com o cadastro ambiental rural, né? Outra coisa bastante importante do ponto de vista ambiental e que tem os seus respaldos na questão da terra também, né? O cadastro ambiental rural, pela forma que monitora, e já eu entro nisso, consolidou uma ideia de que o desmatamento é uma forma de ocupação e que, na incorporação do que eram esses limites de legalidade e ilegalidade, valeriam aqueles que eram os limites de legalidade para legalizar a expansão dos monocultivos numa necessidade exportadora do país, mas que também é uma necessidade exportadora das elites, né, que controlam esses processos de produção e de exportação no país, né? Então, você tem aí, de novo, voltando à coisa da concentração fundiária conectada à concentração da renda e de um próprio
modus operandi do como se constitui esse rural, né? E esse rural, constituído a partir do cadastro ambiental rural, começa a ser um rural alegadamente moderno, né? Avançado, onde todas as informações podem estar numa base, né? Que poderá ser consultada por aqueles que compram, né, essa produção e que poderão verificar a legalidade da origem, né, dessa produção a partir desse sistema digital, dentro dessa questão da ilegalidade que eu falava antes, sendo que a legalidade é completamente influenciada e demarcada pelos que detêm a terra e controlam o processo produtivo, né? Em nenhum momento, na constituição do que foi esse instrumento, que é o Cadastro Ambiental Rural, depois tiveram outros mecanismos, a gente pode chegar lá, mas em nenhum momento houve a participação de atores diversificados, né? De uma plataforma de, como se diz muito atualmente, inclusive no discurso da digitalização, né, e da democratização da informação, de múltiplas partes interessadas nesse processo. Né? Não houve múltiplas partes interessadas nesse processo, né, de consolidar e desenhar o que é esse cadastro ambiental rural, que vai medir essa legalidade, primeiro anistiando todos aqueles que foram os desmatadores num período pré-2008, né? E ainda tem um monte de disputa aí para querer chegar esse limite mais para frente ainda no tempo, né? Para autorizar mais coisas. Essa disputa não está pacificada, digamos assim, né? E além disso, né? Além desse marco temporal, por assim dizer, né? Para lidar com esse processo de registro e digitalização, existe um marco operativo, né? O que eu quero dizer com isso? Esse marco operativo, ele teve a ver com o tempo, mas ele teve a ver com o espaço também, né? E o que eu quero chamar de espaço aqui é de definir quais eram os limites aceitáveis de desmatamento nos vários biomas do Brasil, né? No caso da Amazônia, delimitando aí, né? Na lógica da propriedade rural individual, é importante dizer isso, né? Qual deveria ser a área de reserva legal, né, para preservação e conservação ambiental, veja bem, dentro da propriedade rural, ou seja, numa lógica proprietária. Né? E lembrando que você também chamou a atenção no início da própria Constituição, né? A nossa Constituição, no artigo 225, né, que é o que versa sobre todos os princípios relacionados ao meio ambiente, né, e que vão dar origem aos direitos ambientais, não só os direitos, mas a própria política ambiental, né, que vai ser a regulação magna disso, digamos assim, se coloca ali que o meio ambiente é um bem comum do povo. Veja bem, o principal instrumento de monitoramento ambiental que temos, ele não é calcado numa lógica de bem comum do povo, ele é calcado na lógica proprietária individual, do uso da terra na lógica proprietária individual. Então, existe algo bem profundo aí da onde está esse chip de memória da digitalização do monitoramento ambiental do Brasil. E eu estou chamando de chip de memória porque é um chip de memória mesmo, que é como se a memória das informações ambientais do país, elas vão ser constituídas e construídas a partir dessa lógica proprietária individual, que flexibilizou limites e marcos temporais, mas também marcos espaciais, né, relativos ao uso da terra e à mudança do uso da terra no país, que inclui a natureza nisso, óbvio, né? E as pessoas que têm relações diferenciadas com essa natureza, que não são somente as relações do agronegócio com esse território. Essa é uma maneira de lidar com esse território, no caso, o território amazônico, né? Há várias outras maneiras de lidar com esse território, né? E todos os, digamos assim, os demarcadores de informação digitais, né, que vão entrar nessa plataforma, que é o SICAR,
né, que é o Sistema Nacional do CAR, são indicadores e são marcos, digamos assim, informacionais, né, que vão ser colocados lá, que estão na lógica dessa propriedade individual. Então, por exemplo, a reserva legal, né, que é o principal marco da legalidade aí na medição do cadastro ambiental rural, né? Por exemplo, falar de reserva legal para um território quilombola não faz muito sentido, nesse sentido que é o sentido pensado para o cadastro ambiental rural originalmente, né? Por que não faz sentido? Porque a área que uma determinada comunidade quilombola, né, um determinado território quilombola titulado vai deixar em reserva não é uma área intocada, entende? Onde outras áreas vão ser usadas, né? Você vai ter outras técnicas de manejo daquele território que vão ter outras implicações no sentido do que é essa reserva legal, inclusive digitalmente, nos termos do georreferenciamento, entende? Mas o que você tem na linguagem digital preponderante é a lógica individual para isso. Esse é um ponto. O outro ponto é, quando começa a se discutir outras formas de registro que pudessem dar conta dessas outras relações com a terra por meio do cadastro ambiental rural, o que se percebe é que boa parte dessas reservas legais, né, essas reservas legais de 80%, se a gente fala de Amazônia bioma, né, de Amazônia bioma mesmo, e se a gente pensa na lógica da Amazônia legal, de 50% em áreas de transição Amazônia Cerrado, ou 50% em áreas que já tinham mais de 50% de áreas consolidadas, né? Ou seja, já transformadas no período pré-2008, né? Quando a gente olha para a base de dados do SICAR, a gente vê que há uma grande quantidade de cadastros ambientais rurais e especialmente de bordas ou de áreas inteiras de reservas legais desses cadastros ambientais rurais individuais registrados sobre áreas que, de fato, são áreas ocupadas e tradicionalmente, né, por povos quilombolas, por povos indígenas, por extrativistas, né, enfim, por uma variedade de segmentos aí que usam esse território e ocupam tradicionalmente esse território numa tradição diferente da do agronegócio, digamos assim, né? Então, essas reservas legais estão lá, e é óbvio que essas reservas legais estão lá, porque é na área desses povos e comunidades tradicionais onde você tem, eu já estou falando aqui bem na linguagem digital mesmo, que você possui aquela itemização, aquela cobertura referente à área de vegetação nativa, né, necessária para ser os 80% de reserva legal da propriedade, se for o caso de bioma amazônico, e 50% se for o caso de área de transição. Porque é a contribuição do trabalho e da forma de ocupar a terra desses povos e comunidades tradicionais que vão constituir aquilo que numa outra linguagem significa vegetação nativa, que é o que compõe essa reserva legal, que vai, por exemplo, dizer que o dendê que sai de uma determinada área é verde, ou que a soja que sai de uma determinada área não vem de área de desmatamento. Ou se vier, se esse proprietário, né, aí a gente já entra na correlação digitalização-financiarização, né, nos títulos gerados a partir disso. Se não houver que possa haver uma compra em relação a excesso dessas reservas legais em outra área registrada no mesmo bioma, né, que possa compor esses 80% necessários, né, que o proprietário não tem na forma do que a gente chama de cotas de reserva ambiental, as CRAs, né, que dependem completamente da existência dessa plataforma digital
para serem emitidas, para serem verificadas, para que sejam tituladas, inclusive, na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, para que possam ser transacionadas no mercado financeiro. Né? E aí é um baita jogo de ganha-ganha, né, para os proprietários individuais, porque ao mesmo tempo que eles ganham com a compensação em si para certificar os seus produtos para exportação, eles também ganham transformando isso em bem transacionável no mercado financeiro, financiando a própria expansão da sua produção. Tudo isso só é possível, né? E com isso eu termino aqui essa primeira intervenção, digamos assim, dada a existência de mecanismos de registro padronizados, né, que conectem a materialidade da terra com essa itemização ambiental, digamos assim, né, e que nessa padronização possa gerar tanto a unidade de registro em si, que é o próprio cadastro, né, como unidades de valor transacionáveis conectadas a esse cadastro que tenham um lastro que é registrado digitalmente, mas que poderá ser liquidado materialmente, entende? Na forma da própria produção. Então, com isso eu quero dizer que o digital ele não é etéreo. O digital, ele, né, que eu acho que é algo que vocês destacam no boletim de vocês também, né? O digital ele tem uma relação concreta com dinâmicas que são dinâmicas materiais, né? Que são dinâmicas que se desdobram na Terra e que, do ponto de vista dos efeitos sociais negativos, né, se inscrevem e sobrescrevem, né, também sobre modos de vida, né, que estão sendo sobrepostos, digamos assim, por essa outra lógica de categorização que não é uma lógica que corresponde aos seus padrões de reprodução social. Bom, Marcela, muito obrigada pelo. Eu acho que foi muito rico, assim, inclusive para a gente lembrar, né, que as tecnologias elas não são, elas não surgem do nada, né, não são etéreas. Eu acho que é muito bom isso de tu lembrar que elas têm materialidade, e elas têm história, né. Então acho que esse é outro ponto fundamental que veio na tua fala, assim, de como as desigualdades que elas reproduzem muitas vezes, elas são históricas, né? Foram construídas nesse processo. E aí, eu acho que outra coisa muito rica é lembrar que essas tecnologias estão concebidas para lidar com a propriedade privada, né? A propriedade individual, né, no caso, mas e esses territórios coletivos têm na floresta não só a base econômica de produção da vida, de reprodução da vida, né, mas tem nelas relações culturais, relações religiosas, né, tem relações, tem a floresta de onde se tira o remédio, a floresta de onde se tira o alimento, né, tem relações que estão muito além do estritamente econômico, né, então acho que é fundamental esses pontos que tu traz. E aí eu queria passar para o Elielson também, para ele colocar as questões que ele acha que são relevantes. Eu acho que a gente acabou englobando 2 pontos aí da nossa discussão. Acho que foi tão rico, né? Foi tão profícuo que a gente... Aí eu passo para o Elielson, e no fim a gente dá o desfecho, já que a gente começou falando pelo lado B. A gente brinca muito no nosso grupo de pesquisa, assim, que tem o lado A e tem o lado B, né? A gente começou pelo lado B, e aí eu acho que a gente pode entrar no lado A também, tentando projetar o que a gente tem de possibilidade, né, para essas tecnologias. Bom, saudar novamente vocês e agradecer a Marcela pelos pontos que foram trazidos aqui para o debate. E eu começo realmente por onde você terminou, Marcela, que é justamente isso que essa crítica que a gente faz, essas observações, e veja, essas observações não a partir de situações abstratas, mas de situações concretas que a gente tem, inclusive, pesquisado, né? E é justamente esse momento, esse ponto de encontro entre essa chamada razão digital, que ela está materializada aí nas bases informacionais,
nos sistemas, né, nas redes, e como que essa razão digital ela se conecta ou ela coexiste com a violência mesmo, sabe, do que nós poderíamos chamar aí de uma acumulação primitiva que ocorre na região, né, desde que o Brasil foi colonizado. Então, a gente tem esse momento, essa imbricação, ou seja, o digital ele não está dissociado, inclusive, de dispositivos raciais, porque se a gente for observar os elementos que estão trazidos aqui, tem componentes que vão justamente, né, relacionar ao racial, né? Na medida em que você tem aí políticas que são etnocêntricas, que vão justamente ameaçar a existência física, né, social, simbólica de grupos, de comunidades, de pessoas, né, de povos. Então, esse é um ponto que eu queria trazer aqui. Então, não há a tecnologia, como vocês bem afirmaram aqui, ela não é dissociada desses processos, ao contrário, ela se imbrica com essas relações, né, na medida em que a gente tem observado que esses sistemas, essas bases informacionais que são constituídas a fim de proporcionar essa flexibilização, tanto na dimensão agrária quanto no ambiental, que os dois andam juntos, ela é um exemplo concreto disso, né? Por outro lado, ainda em relação a isso, portanto, a tecnologia ela justamente vai, né, resultar de processos socialmente construídos. Não há neutralidade. Não há neutralidade. E nós percebemos, então, que uma série de processos que estão em curso, não simplesmente de agora, mas já tem um tempo, eles terminam por potencializar essas desigualdades, que é um dos temas aqui da nossa pesquisa, né? E essa questão da concentração da terra ela é muito presente na região amazônica. Se a gente pegar aqui, por exemplo, os dados do INCRA em relação à estrutura fundiária da região norte, né, nós vamos observar que os dados são de 2014, mas esse quadro ele só se agravou, né? Em 2014, nós tínhamos a seguinte configuração: 87% de todos os imóveis rurais cadastrados na base do INCRA, né, eles correspondiam a minifúndios e pequenas posses ou propriedades. 87% do número de imóveis. No entanto, esses 87%, eles representavam apenas 24% da área total. 24%. Aí você tem as grandes propriedades, que elas representavam apenas 5% do total de imóveis. Mas, por outro lado, né, quando você vai comparar a área ocupada, ela representava 56% do total da área ocupada. Tá? Se a gente for acrescentar aí as médias propriedades, o quadro se agrava mais ainda. Então, esse é um primeiro ponto assim, em relação a um exemplo concreto, né, de como essas desigualdades elas se reproduzem e como que o digital ele é acionado, ele é mobilizado, né, mediante esses dispositivos e esses atos de Estado para assegurar a reprodução dessas desigualdades, né, e a partir daí começa então a irromper uma série de conflitos territoriais que nós estamos vendo agora e com apoio decisivo e deliberado dos aparatos de Estado. Isso é uma coisa muito séria. E, por fim, um último elemento que você trouxe, que é justamente essa questão de que o individual, né, norteia
a lógica dessas bases digitais, dessas bases informatizadas, está muito presente. Então, essa ideia de fazer a questão de você privilegiar a emissão massiva de títulos individuais, por exemplo, em assentamentos, como o Titula Brasil está fazendo nesse momento, inclusive mediante a chamada municipalização da reforma agrária, que é transferir a sua competência para os municípios, e esses municípios, então, imagina essas relações de poder, né, que se dão a nível do município, e essas prefeituras vão passar a controlar, né, os processos de titulação. E tudo isso repercute em quê? Na reestruturação, né, do mercado de terras. Então, esse é um outro ponto-chave. Né? E para fechar justamente aquilo que Brenda falou no comecinho aqui, da questão dessas relações que Marcela também falou, em relação à elevação geral dos preços das commodities. Né? Nós temos, por exemplo, Marcela, você citou o Dendê em novembro do ano passado, o preço da tonelada métrica atingiu a maior cotação dos últimos 10 anos. E isso tem repercussão concreta nos territórios, né, onde essa nova plantation, vamos dizer assim, ela está incidindo, ela está pressionando. Né? A soja em maio do ano passado, também se atingiu a maior cotação da tonelada métrica dos últimos 5 anos. Então, você tem aí uma tendência, né, crescente, né, de elevação geral desses preços das commodities. O ouro também, e agora, inclusive, agravado com a guerra da Ucrânia, e minério de ferro. Enfim, você tem aí uma pressão dessas economias políticas, tanto do agronegócio, ou dos agronegócios, quanto da mineração, né, e isso causando gravíssimas repercussões aí nas chamadas terras tradicionalmente ocupadas. Então, esse é um ponto chave aí, essa questão para poder a gente fazer o debate. Eu acho que agrega muito o que você já trouxe aqui. Obrigada, Elielso. E lembrando, né, Elielso, que é uma coisa que a gente tem discutido no nosso coletivo, quando a gente está produzindo, né, as análises, que a gente tem dados de 2014, porque desde mais recentemente o governo tem ocultado números, né? Então, os números, para a gente poder pensar nessa concentração das propriedades, a gente sabe que a tendência foi agravar isso, né? Mas a gente está passando também por um período de ocultação de números, não são, né? E aí tem desde a problemática do censo, né? De se vai fazer, se não vai fazer, se vão renovar, né? Se vão renovar financiamento, enfim. Mas a gente tem também uma defasagem aí de números por conta disso, de ocultação de dados. E aí, por último, acho que agora a gente tentando trazer um pouco para o lado A, né? Como é que a gente pode pensar na possibilidade das tecnologias digitais serem usadas de forma, vamos dizer assim, virtuosa, né? Em relação à redução das desigualdades. E aí, pensando, por exemplo, como a Marcela tem, né, um trânsito nas discussões sobre a agenda climática, pensando se elas poderiam, por exemplo, ser beneficiadas com o uso de tecnologias digitais, sem deixar de levar em consideração que para qualquer agenda dessas que a gente está falando, existe um protagonismo e uma centralidade dos povos tradicionais e indígenas que vivem na região. A gente não pode considerar um modelo de desenvolvimento de fato inclusivo, endógeno e né, que de fato garanta uma transformação necessária para atender a agenda climática sem considerar que esses povos são protagonistas. Então, eu acho que se a gente puder encerrar pensando um pouco nesse lado A, eu acho que seria uma grande contribuição, inclusive, para os próximos boletins que vêm. Posso eu? Claro, por favor, Marcela. Então, eu penso que isso é fundamental, né? Porque tem toda essa ofensiva, né? Mas a gente vê bem em cima do que a ofensiva né? Como também foi destacado pelo Elielson. Então,
eu acho que... Eu acho não, né? É dado, né? Os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas, os povos quilombolas, né? Eles também têm se apropriado cada vez mais dessas tecnologias, né? Para construir as suas políticas de resistência, né? As suas políticas de autodemarcação, né? Dos seus modos de vida, enfim, como vocês colocam no boletim, para se colocar no mapa, né? Mas para se colocar no mapa com outras linguagens, né? Com outras referências, né? E aí eu acho que tem um duplo movimento, né? Ao mesmo momento que se coloca no mapa, chamando a atenção que tem que se colocar no mapa de uma forma diferente, porque aquela forma de se colocar no mapa não funciona, né? Talvez, inclusive, se acompanharem aquela forma de se colocar no mapa, vão poder colocar suas terras mais em suas informações, né, suas terras mais em disposição ainda e à disposição de processos de apropriação, né? Enfim, quem trabalha com comunicação sabe muito bem disso, né? Quem constrói a informação, quem concentra a informação, quem domina a informação, acaba que domina não só as narrativas, porque as narrativas também são realidades, né? Acaba dominando formas específicas de construir as realidades, né? Então, quando, por exemplo, né, se a gente volta ao assunto do cadastro ambiental rural, por exemplo, né, uma das coisas que povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, povos quilombolas têm chamado a atenção nas próprias negociações do clima e principalmente nas negociações de biodiversidade, em que há mais abertura para esse tipo de coisa, né? Vem se chamando atenção que é uma disputa que tem suas complicações, mas isso, tem uma disputa de fazer o cadastro ambiental rural de uma maneira coletiva, né? Chamando atenção para outras formas de itemização que seriam necessárias, né, para fazer esse registro, né, de maneira a corresponder a essas realidades, por um lado, e ao mesmo tempo, né, para se colocar no mapa e falar, olha, essas áreas aqui estão sendo registradas em cima das áreas de uso da gente. E é importante dizer, né, porque foi tocado aqui no tema da regularização fundiária, né, dos cadastros fundiários também, já foi dito que isso não é um mecanismo de regularização ambiental, é um mecanismo de regularização ambiental, não é de regularização fundiária. Os territórios, né, é claro que os povos e comunidades querem regularização fundiária, mas muitas vezes os territórios deles extrapolam aquela área que é a área de demarcação de regularização fundiária, né? E a gente vê esses registros em cima disso. Então, a gente vê muito por aí, por isso que se colocar no mapa é importante, né? A gente vê muito por aí dizendo florestas públicas ou áreas não destinadas, né? O problema do desmatamento são as áreas não destinadas, a gente tem que registrar essas áreas não destinadas. Mas, primeiro, destinar para quem? E segundo, será que essas áreas são sem destino? O que eu quero dizer com isso? Será que essas áreas são sem destino? Via de regra, essas áreas já são ocupadas, entende? Se não para colocar casas efetivamente, mas são áreas de, por exemplo, de transição Cerrado-Amazônia, isso é muito comum, né? Você vê naquelas áreas de platô que tem no Mato Grosso, já chegando ao Pará, né? Em alguns lugares do Pará também. Essas áreas de platô são áreas de recargas hídricas e é onde você tem uma diversidade enorme de frutíferas. Então, às vezes, as comunidades não moram lá, mas elas coletam o seu alimento lá, fazem o manejo da biodiversidade lá. Então, a demarcação territorial não tem a ver com uma posse proprietária, mas tem a ver com a posse no ritmo do uso, no ritmo da vida, né? Então, é importante que os mecanismos de digitalização e povos e comunidades tradicionais têm chamado atenção para isso, né? Nas próprias negociações climáticas e de biodiversidade.
e em mecanismos que eles vêm co-construindo e batalhando e fazendo a disputa política, né? E aí, Elielson é parte do projeto Nova Cartografia Social, que em grande medida faz isso também, né, para chamar atenção para essas outras formas de territorialização, né, e como é possível e preciso, né, ter esses registros que às vezes não correspondem a territórios fechados, entende? São territórios mais móveis, né, que não tem a ver com fronteiras fisicamente delimitadas, né? A forma como se mobiliza e se exerce a fronteira espacialmente aí é outra. A forma como se quantifica a produção é outra, que não toneladas produzidas e exportadas de um determinado monocultivo, né? São outras formas de quantificação. Então, são outros calendários de safra, né, que tem outras formas de territorialização. E aí é muito interessante ver, você tem exemplos, por exemplo, do Conselho Indígena de Roraima, que faz calendários socioecológicos maravilhosos com relação a, principalmente por meio das mulheres indígenas, com relação às coletas, às sazonalidades, né, marcam isso no tempo e espaço, que é o tempo e espaço da territorialização, né, e a isso se acompanha mecanismos de georreferenciamento também, mas que são utilizados, né, não para corresponder a essa realidade, digamos, digital imposta e que se requer, né, que é obrigatório fazer esse cadastro, no caso do cadastro ambiental rural, mas conectado a uma outra realidade. Ou seja, eu falei do chip de memória, né, que tem relação com outras formas de constituição de memória temporal e espacial, e, por conseguinte, digital também, né? E esses grupos têm entendido isso, né? A batalha, né? Não estou aqui pintando um romantismo, né? A batalha, como destacou o Elielson, é bastante desigual, né? Porque o volume de recursos disponível para isso é infinitamente menor do que o volume de recursos disponível para outros processos de digitalização e registro, né? O volume, o poder de fogo para batalhar para ter acesso a esses recursos é infinitamente menor por parte de povos e comunidades. Ou seja, tem toda uma historicidade aí que também determina como é que é manejado o acesso a isso, né? Mas é muito importante dizer que há uma chegada interessante, né, desses outros grupos, né, que são grupos étnico-raciais, né, como também colocou o Elielson, para manipular e manejar essas fronteiras digitais de maneira que elas não sejam excludentes, mas que sejam includentes, né? E tem exemplos práticos disso. Eu acho que a plataforma de povos e comunidades tradicionais do CAR é um dos primeiros exemplos oficiais disso, com todos os problemas que tem. Temos exemplos mais antigos, como o próprio projeto Nova Cartografia Social, né, que vai lidar com o território de uma maneira a não fechar o território, né, mas a ver com os usos, como a gente dizia, né, que tem a ver com a própria mobilidade das identidades étnico-raciais, né, como os povos mobilizam isso, que é diferente de uma identidade patronal, né, fixada numa propriedade, né, outra parada. Tem mecanismos, por exemplo, de detecção de fogo pelos povos e comunidades tradicionais, por exemplo, como o Tô no Mapa, né, que tem um pool de organizações que controlam isso e que tem sido importante para fazer denúncias, principalmente no verão amazônico, né? Na época que mais tem ocupação desordenada e ilegal por fogo dentro desses territórios, e também mecanismos com relação a outras denúncias, como denúncias de apropriação indevida de biodiversidade e de entrada ilegal de mineração nesses territórios. E aí eu acho que é uma das coisas mais interessantes que tem acontecido, que é a manipulação por parte de povos indígenas, principalmente, de mecanismos como drones, né, para fazer essas imagens. Ou seja,
os povos e comunidades tradicionais e os povos indígenas operando o que é a escala de operação que os afeta. Né? Não é o mecanismo de digitalização de quem opera o avanço que está definindo o que é essa escala de operação. São eles que estão definindo essa escala de operação a partir do como tem operado esses coletivos audiovisuais que têm trabalhado muito com os drones, que, via de regra, têm sido os instrumentos usados na alta tecnologia da aplicação de agrotóxicos, definição de limite de reserva legal, ou seja, você tem uma reapropriação ou uma apropriação desses mecanismos para uma outra linguagem de demarcação e também de denúncia, né? Então, penso que a tecnologia, como vocês já chamaram a atenção, ela tem muitas coisas ruins, né? E que configuram essa dimensão racializada, classista e desigual, né? Que é bastante imperativa nas sociedades amazônicas, né? Digamos assim, né? Nas terras amazônicas, mas também tem sido usada e tem sido apropriada e manipulada e manejada de uma maneira bastante interessante por esses grupos. Elielson, quer comentar? Não, só rapidamente, acho que tem muito pouco a acrescentar, porque a Marcela já trouxe assim, praticamente tudo. E somente pontuar que realmente essas experiências, acho que o grande desafio dessas experiências é justamente essa reapropriação ou a mudança, né, uma inflexão nessa forma de usar as tecnologias, né, que os próprios, né, grupos, né, povos, comunidades tradicionais têm insistido muito nisso como um mecanismo de defesa territorial, né? E isso articulado a processos de mobilização muito intensos, né, e que reverberam, né, na luta política por esses direitos territoriais aí que estão ameaçados, né? Então, realmente, estar no mapa faz toda a diferença, porque se você há um déficit muito grande, né, justamente de que muitos dessas terras e desses territórios tradicionais estão completamente fora das bases cartográficas oficiais. E se eles estão fora das bases cartográficas oficiais, quando chega, por exemplo, o licenciamento ambiental de um empreendimento que vai cortar um território desse, simplesmente o órgão ambiental vai dizer, olha, aqui não há incidência com terras indígenas, com territórios quilombolas, com unidade de conservação, né? E o que vai acontecer? Aquele empreendimento vai passar por dentro sem escutar ninguém, sem ouvir ninguém, sem consentimento de ninguém, né? Como rotineiramente a gente tem visto aqui em vários estados da Amazônia, em várias situações sociais assim bem graves. Então, realmente, essa mobilização dos povos e comunidades, né, dos próprios agricultores, tem a experiência, por exemplo, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, Marcela conhece bem lá a experiência deles com o CAR coletivo, né, tem o trabalho que é um trabalho consolidado do projeto Nova Cartografia Social com uma diversidade de povos e comunidades tradicionais, sobretudo, né, quilombolas, indígenas, quebradeiras de coco, inclusive agora essa semana recebemos uma notícia assim muito boa com relação à titulação do primeiro, né, território de quebradeiras de coco babaçu no estado do Piauí, inclusive tem colegas pesquisadoras nossas lá que fazem um trabalho com essas quebradeiras, também a do MIC-CB, assim como também no Maranhão, em outras comunidades do Piauí, no Tocantins, no Pará. Enfim, existe uma rede aí de pesquisa muito sólida que vem trabalhando e, obviamente, que a ideia é justamente com que esses grupos, esses povos e comunidades, eles têm a sua autonomia e a sua soberania sobre tudo. Eles falam por si
ninguém fala por eles. E essas estratégias, né, de defesa territorial, em que, inclusive, em determinadas situações, Marcela, abrange também a própria autodemarcação dos seus territórios, né? Que é uma forma de dizer, olha, nós aqui, né, é lógico que a fronteira ela não é uma fronteira fechada, não é algo fixo, né? Mas as pessoas, os grupos sabem por onde eles, né, quais são os lugares onde eles asseguram as suas condições sociais de existência, de reprodução física, onde estão os recursos, onde eles coletam, onde são os igarapés que eles usam água para tomar banho, para pescar, né, para consumir. Então, as pessoas sabem. E isso realmente as bases oficiais elas não dão conta, até por conta da concepção, né, para o qual elas foram delineadas, né, elas foram configuradas, como bem a Marcela falou aqui. Então, existem muitas experiências assim, interessantes que estão acontecendo nesse momento. Eu acho que o desafio, né, é justamente você fazer essa reapropriação, né, que não é uma apropriação no sentido do individual, né, uma apropriação no sentido mesmo de assegurar o uso comum desses recursos que historicamente tem sido feito por esses povos e comunidades tradicionais. Mas as pressões são muitas, mas existem estratégias aí de resistência que estão acontecendo nesse momento, né? Nem tudo são apenas dores, né? Mas também existem muitos processos interessantes, né, de contestação, de insurgências a essas formas essas tentativas de apagamento, de sufocamento desses grupos. Obrigada, Elielson. Obrigada, Marcela. Eu pensei, ouvindo a Marcela, lembrei de duas coisas, né? Eu acho que as áreas que são colocadas como sem destinação, né? Elas não só têm destinação, como elas têm um passado, né? Que se a gente tiver, né, o respeito e a capacidade de olhar, né, a gente vai ver que são pessoas que ocupam esses territórios há décadas, se não séculos, né? Então, e outras populações que têm trajetórias até enfim, de séculos mesmo. Então, é isso, né? Elas têm tanto destino quanto história, né? A gente não pode esquecer isso, eu acho que esse é um ponto. O outro ponto que eu lembrei da Marcela falando sobre os drones sendo apropriados pelos indígenas é uma exposição que aconteceu que foi programada para o Museu de História Natural de Nova York com os Kayapó. E aí eles usaram, como eles se apropriaram do cinema, né, como uma forma como um meio de luta, eles colocaram como frase a câmera é a nossa arma, né? Então, assim, não só a câmera é a arma, como o drone pode ser a arma, como o algoritmo também pode ser a arma, se ele for apropriado de uma maneira, se ele for construído de uma forma coletiva. Então, acho que o que está posto para a gente também são formas de controle social, né? Formas de participação na produção dessas tecnologias. Eu acho que é um desafio que está para a gente, que está na academia, que está no campo da comunicação, né? Então, acho que a gente tem muito chão pela frente, a gente tem muita coisa para reconstruir nesse país, né? Então, eu agradeço muito a vocês pela possibilidade de interlocução. Eu acho que foi uma noite muito produtiva. A gente agradece mais uma vez ao Instituto Lula, agradece a Ellie, que está aqui ajudando a gente na produção. E é isso, gente. A gente vai ter um segundo e um terceiro boletins aí pela frente, então ainda tem mais papo para vir. Obrigada. Beleza, obrigado. Obrigada, Brenda. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.